Você sabia que muitas construtoras e donos de obras acabam pagando até o dobro do INSS da obra na hora da regularização da construção, simplesmente por falta de um bom planejamento? Mas a boa notícia é que dá para reduzir esse valor, o INSS da sua obra de construção, de forma totalmente legal, com base ali nas regras da Receita Federal. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar como é que funciona essa redução e como é que você pode economizar até 60% do INSS da sua obra. Contador Credson por aqui, eu sou especialista em regularização de INSS de obra. Então, se você atua na área de construção civil, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem um conteúdo para te ajudar a pagar o menor imposto possível e evitar situações desagradáveis ali com a Receita Federal. Então, corre lá, se inscreve, compartilha esse vídeo e deixa aí o seu comentário também, ok? Quando você vai fazer uma obra, uma construção, você precisa registrar essa obra, ou essa obra precisa ter um CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras. Tá? Então, quando você cria CNO, você está dizendo para a Receita Federal: olha, Receita, eu vou fazer uma obra de construção ou eu já fiz, ok? Eu não vou entrar em detalhes aqui do CNO, é um assunto para um outro vídeo, mas saiba que toda obra de construção precisa ter esse cadastro, né, esse CNO lá na Receita Federal. E a Receita Federal, ela diz assim, que se você vai fazer uma construção, ela diz que você precisa recolher o INSS dessa construção. Então a Receita Federal, ela vai estimar um valor de mão de obra para aquela construção. Vai estimar de que jeito? Com base no padrão de construção, no tipo de construção e na metragem da construção. Então ela tem todo um sistema que faz isso. Então ela estima uma mão de obra que você vai ter que ter naquela obra ali, tá? Então ela vai olhar para a sua construção, para a sua obra, que você colocou as informações ali no CNO, essas informações também estão no alvará de construção. Então ela vai pegar essas informações iniciais, vai olhar para a sua obra, né, com base no padrão dela, no tipo e metragem, e vai dizer assim, para essa obra você precisa ter uma mão de obra de pelo menos R$ 70.000, vamos pensar assim, uma obra de 200 metros, 200 e poucos metros. Um exemplo só, né? Então ela fala para você, ela vai estimar isso através do seu sistema, que você precisa subir umas informações ou ter uma remuneração de folha de pagamento, que a gente chama de mão de obra, de R$ 70.000. E ela diz que desses 70 mil você tem que pagar o INSS na porcentagem de 36,8%. Isso é assim que ela menciona. O problema é que esse cálculo ele é padrão e nós chamamos isso de aferição indireta. Tá? A aferição indireta não tem nenhum planejamento, não é feito nada ali para redução, ok? A grosso modo é isso. E qual que é o resultado, qual que é o problema disso? Que esse valor auferido de 36% de INSS, ele, na maioria dos casos, ele é de 40% a 60% mais caro do que deveria. A gente tem visto isso direto, às vezes até mais, tá? Como que é possível reduzir, então, esse INSS? É possível por aplicar o que a gente chama de fator de ajuste, que está nas instruções da própria Receita Federal, que essa instrução é lá de 2021. Isso é feito através de um processo chamado de aferição direta. Então, quando não tem um planejamento, quando não se aplica o fator de ajuste, isso se chama aferição indireta. Quando nós aplicamos o fator de ajuste, isso é chamado de aferição direta. Eu quero compartilhar com você um exemplo aqui do que eu estou fazendo. Essa obra
ela acabou de ser terminada, né? Eu quero te mostrar então na prática como o que eu falei anteriormente no vídeo aconteceu. Então essa é uma obra nova, tá? É uma obra comercial de salas de loja e alvenaria, então não é residencial, mas não muda nada também. A metragem dessa obra é de 230 metros, é um barracão comercial, ok? Então vamos lá para essas informações que eu gostaria que você desse atenção. Aqui, ó, informações sobre o fator de ajuste. E aqui tem uma pergunta: o fator de ajuste foi aplicado? Para esse exemplo aqui, para essa obra, sim, foi aplicado. Então nós vamos ver o quanto que teve de redução e o valor para essa obra, ok? Então vamos descer aqui, ó. Lembra que eu falei que a Receita ela estima um valor de mão de obra para toda a obra? Nesse caso aqui, ó, a remuneração de mão de obra total para essa obra, a Receita olhou para ela com base nas informações do CNO e do Alvará e disse: olha, essa obra precisa ter R$ 64.624,46 de mão de obra. Tem que ter. E ela diz assim: então, se esse valor você precisa pagar 36,8% de INSS. E nesse exemplo aqui são esses valores, ó. Então, se você somar todos esses valores aqui, dá mais ou menos uns 23, quase 24 mil reais. Então, se não tem nenhum planejamento, se não é aplicado o fator de ajuste, para essa obra, o proprietário da obra teria que pagar mais ou menos uns 23 mil reais de INSS. Tá? Se você olhar aqui, ó, o débito antes do abatimento dos créditos. Então, é o débito que teria dessa obra. Mas então, quanto de INSS foi recolhido nessa obra? Em vez dos 23, quanto que foi pago aqui de INSS? Olha só, R$ 6.763. Olha, o total de créditos abatidos. Então, veja bem, ele teria que pagar 23 mil, quase 24 mil, e só pagou os 6.700. Como que eu sei que deu certo isso aqui? Se a gente olhar, porque estamos aqui dentro do sistema da Receita Federal, ok? É uma memória de cálculo. A gente vem aqui embaixo, ó, DCTF Web, débitos a pagar, zerado, ó. Ok? Se eu der um concluir e enviar, eu encerrei aqui essa obra, tá zerado. Então veja a importância de você aplicar o fator de ajuste. Então, antes de você regularizar a sua obra e for pagar o seu INSS, nunca aceite esse cálculo padrão da Receita Federal sem revisar. Você viu o tanto de dinheiro que, se não tem esse planejamento, o proprietário da obra estaria perdendo? De 23 mil, ele pagou 6.700. Detalhe, tudo dentro da lei, de forma legal, com base na própria instrução da Receita Federal. Em mais de 80% dos casos que eu acompanho, há valores pagos a mais por falta da aferição indireta, ok? E se você então quer entender como aplicar isso na sua obra e pagar o INSS correto e não aquele exagerado, fala comigo. Já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, envia para aquele amigo seu que é engenheiro ou construtor que está agora diante dessa situação ou que vai começar uma obra agora, porque o ideal é fazer esse planejamento durante a obra. Tá? Compartilhe esse vídeo com quem você acha que está necessitando, que precisa e vai precisar desse conteúdo, ok? Por hoje é só. Gratidão por assistir até o final esse vídeo. Ficamos por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.